Alô, meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje nós estamos vou comentar, fazer o react, que na verdade não é react, porque eu já assisti, já vi alguns vídeos, mas essas imagens eu vou deixar passando para vocês, da Open do Mr. Olympia 2024. Óbvio que estamos atrasados, peço desculpas, mas muita coisa aconteceu, tá bom? Se inscrevam no meu canal, não se esqueçam, coloque o sininho de sinalização e dá o seu like aí, sei lá, se você gostar do que eu tô falando aqui. Vou falar aqui, mais uma vez, alguns detalhes básicos de como eu penso como árbitro, como eu vejo como árbitro, porque para gosto pessoal a gente pode ter subjetivamente, mas se você colocar matemática na coisa, fica um pouco mais fácil de você julgar o fisiculturismo e não ter grandes injustiças, ou pelo menos grandes erros, ou erros grotescos que fazem com que o atleta se prejudique muito. Inclusive aconteceu com vários atletas que, por causa de um erro grotesco dos árbitros, encerraram a carreira do atleta, porque o atleta nunca mais pegou no tranco, né? Se desafiou e tudo mais, mas não conseguiu. Isso aconteceu muitas vezes. Então, se tivéssemos menos subjetividade, ou seja, menos especulação, ou seja, menos achismo, e simplesmente não tem que achar nada, tem que ter número. Número é número. Árbitro julga com número, árbitro julga com súmula. E as súmulas são 3 para ser ímpar, então nós vamos comentar direto. Vamos lá? Porque esses 6 primeiros aqui, primeiro de tudo, na minha humilde opinião, a Hunter Labrada não deveria estar aqui. Aqui é o Rafa Brandão que deveria estar aqui, porque o Rafa, além de ele ter basicamente esse mesmo volume muscular, ele tem mais volume de peito e ombro do que o próprio Hunter Labrada. Perna do Hunter tem uns adutores bem pronunciados, uma panturrilha muito boa, aliás, uma das melhores panturrilhas e tudo mais. Os bíceps estão muito salientes, muito bonito e tal, só que ele não tem a linha física do Rafa Brandão. Rafa Brandão estava mais definido que ele, com um pouco menos de volume, ainda não tem o peito rompido, etc, etc. Então o Rafa Brandão deveria estar aqui nesse 6º colocado. Primeiro porque o Rafa perder para o William Bonac foi algo de bizarro, eu diria. Aí aconteceu uma coisa muito ruim, que foi um árbitro, Derek, meu amigo querido, falou que ele queria do Rafa Brandão mais largura. Não faz o mínimo sentido o que ele falou, o Derek é meu amigo, mas não foi bom. Por quê? Porque peito e ombro, ele falou do Rafa melhorar mais largura e melhorar peito e ombro. Peito e ombro é os músculos fortes do Rafa. Perna, peito e ombro. Então, se existissem 3 músculos do Rafa para você escolher, é quadríceps, ombro e peito. Então não precisa melhorar a largura, não considero isso. Mas principalmente o que eu considero que não tem mínimo nexo é colocar o William Bonac, o cara mais estreito de todo o cenário, colocar ele em 7º e o Rafa em 8º e aí falar que o Rafa precisa de largura. Não faz sentido, o Derek realmente não foi feliz nessa fala. Mas então vamos lá, o Hunter, na minha opinião, já está claro que o Hunter é 6º colocado. Aqui as classificações foram absolutamente verdadeiras, na minha opinião, foram muito claros os árbitros. Por quê? Porque aqui o melhor duplo bíceps de frente ainda é o Samson Dauda, pelo nível de cintura, o triangulamento, o frame dele. Frame é isso aqui, ó, ponta de ombro, ponta de pé, ponta de panturrilha, de braço, ou seja, o que é o X da questão? Que aqui o grande lance de vantagem de quadril e cintura do Derek em relação ao Had. O Had ele parece ser meio quadrado, a linha de quadril, mas ele estava mais definido do que o Derek, que errou alguma coisa, não entrou tão seco na pele. As deficiências do Andrew foram os bíceps picudos, que tem realmente alguma coisa errada lá, as panturrilhas, que muita gente já viu, já percebeu, e a falta de femoral e glúteo em relação ao quadríceps. Então ele melhorou as costas, não entrou tão definido quanto na última competição, então não merecia melhor colocação do que 5ª colocação mesmo. Ele era o maior de volume junto com o Samson Dauda, mas não chegava na qualidade do Samson nem de longe, e ele tem umas deficiências. O Martin, sim, estava na 4ª colocação e foi justo. Proporcional, estético, posou muito bem, cinturado, bem definido, muito bom, muito bom. Foi para mim a maior surpresa de todo o Mr. Olympia foi o Mike Summerfield, que ele entrou espetacular, e o Martin são os maiores exemplos de mudança nesse Mr. Olympia. Duplo bíceps de frente, né? Todos eles encaixaram muito bem, inclusive o Samson ficou meio tortinho, mas ficou muito bom, ficou bacana, não ficou deselegante, não ficou tortinho igual os classics estão fazendo ultimamente. Nesta pose em específico,
o Andrew Jacked se destaca, porque ele consegue abrir as grandes dorsais e deixa os ombros bem largos. O Sanson, ele posa muito bem também, mas ainda ele afunda um pouco os ombros. Olha o ombro, olha o ombro, olha o ombro, olha o ombro. Dá pra você perceber. Então, aqui também outra mudança de pose foi com o Derek, que ele soltou os peitorais, ele não trincou o peitoral. Eu costumo fazer, inclusive, desse jeito. Prefiro muito mais, acho que ficou muito mais bonito, na verdade, porque também tem um lance do velho. Então, o Sanson Dauda foi o campeão nessa pose, o Andrew Jacked também tá ali. Não é a pose boa do Had e muito boa a pose do esteticamente do Martin. O Martin. Peitoral lateral, já vou antecipar para vocês, esta não é a melhor pose também do Sanson Dauda, não do tronco e da perna. Da perna ele perde muito. Por quê? Porque ele não fica lateralizado. Tá vendo? Femoral, glúteo e quadríceps do Derek. Já ganhou do Had não, porque o Had ainda não chegou no final da pose, dá pra, né, fazer, enfim. O próprio Hunter Labrada ficou melhor do que o Derek, do que o Sanson. O Sanson, ele não vira a perna o suficiente, ele não põe o joelho lá para dentro, virado para dentro, pra gente ver a lateral da perna dele. Mas o tronco é muito grande, expansivo, caixa torácica grande, a espessura dos músculos bem grandes, realmente excepcional. O Hunter posou muito bem, encaixou, inclusive é o peitoral rompido esse aqui, mas encaixou muito bem. E o Had é o mais hard, ou seja, mais seco. Aí o encaixe para deixar os adutores encostados é o grande problema do Derek. Ele trinca o glúteo, esquece um pouco dos femorais e deixa os adutores vazios. O Sanson acertou, a combinação de costas e ombro do Sanson maravilhosa. A melhor costa ainda é do Derek, né? O Martin bem encaixado, o Hunter posou muito bem, só que aqui é uma grande deficiência do Hunter. Por quê? Colocação, olha que absurdo, gente. Olha essa sunga, tá em V e tá entrada no meio da bunda mesmo. Esta aqui é característica dele e do Lee Priest. Eles têm medo de mostrar o bumbum, então ele não encaixa ela no meio, porque ele deixa ela quadrada. Isso deixa o quadril dele quadrado e não aparece os cortes da coxa. Então ele ficou em 6º lugar nessa pose mesmo. O mais encaixadinho ainda é o Sanson. O Had Chopin muito seco, glúteo e tudo mais. De frente ele estava muito seco, de costas muito seco. O Martin muito equilibrado. E aí tem o problema do Andrew de faltar femoral. Faltar ainda volume de glúteo, ele também não entrou tão seco como ele esperava. Mas o volume é muito grande, né? Então não tem como você não olhar num cara desse. Olha o Martin, olha o glúteo do Martin. Excepcional, muito bom. E olha de novo, glúteo, não pelo faz o estreamento só. Colocação das sungas, ó. Olha isso. Quadrado, ó. O Hunter põe a sunga quadrada. Ele cava ela lá em cima e embaixo ele abre ela. Olha o femoral e o adutor do Sanson. Puta que pariu. Olha isso, cara. Olha o volume. Olha o volume geral, olha o volume da perna e do femoral e adutor do Sanson Dauda. Com as costas excelentes, melhor costa ainda do Derek, é mais empelotada, apesar do rádio parecer bem seco. Então a classificação continua sendo bem justa, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Bem bacana mesmo. O Derek ele acertou um pouco melhor no final ali, ele deixou mais os adutores trincados. De lado, de novo, Sanson Dauda faz uma pose e agora ele colocou, vamos ver o Derek Chup. Primeiro de tudo, o Had Chopin está virando de frente, uma tolice. Essa pose é pose de lado, chama-se tríceps de lado. Seu melhor lado tríceps, melhor ainda. Este é o nome da pose. Então, virou de frente só depois de ter ficado um tempo de tríceps de lado para se ver o tríceps, pelo amor de Deus. Porque se você pede uma pose, deixa eu ver, tríceps de lado, seu melhor lado tríceps. Então mostra o tríceps, faz esse favor para nós. Então virar de frente, pode virar depois de ter mostrado. O Martin acertou a pose, o Hunter muito bem aqui, o Hunter. As duas poses de peitoral do Hunter, de peitoral de tríceps, está excelente. O Had, como ele é fica um pouquinho mais virado e tal, mas ele colocou a perna muito melhor do que o peitoral lateral. O Derek muito bom, Sanson, né? O Derek muito bom, bem encaixado, mas precisava virar mais. O Andrew, algumas desproporções. Ainda assim, aqui eu coloco o Sanson campeão. E o Derek em segundo nessa pose. Derek em algumas horas encaixava muito bem as pernas e tudo mais, em outras não aparecia tantos cortes, principalmente em relação ao Had. Vidome Chup, vamos lá. Mesmo soltando, o Had ele encaixa muito bem, porque ele solta o ar, põe vácuo e ainda dá o oblíquo. O Martin encaixa a perna muito bem, estria a perna e tudo mais. Eu prefiro a colocação de outros, não gosto de colocação de perna reta assim.
O único que funcionava assim era o Jay Cutler. Neste caso do Andrew, as pernas ficaram na posição certinha para trincar o abdômen. Aí a perna, olha a perna do Samson como estava seca. Então o Had ganhou essa pose, né, no abdômen, ficou bem talhado mesmo, com as pernas colossais. E é o mais musculoso, que normalmente é aí que o Had janta o Derek, porque o Derek, desde 2022, ele não encaixa essa pose no jeito certo, porque o Had está colocando as mãos juntas e apertando o peitoral. Olha a fibra do peitoral, olha a fibra do peitoral. O maior ainda é o Samson Dauda, ele é o maior do palco em tudo, o maior do braço, o ombro, tudo e tal. Então o Derek perde muito para o Had, justamente porque o Had ele seca, as pernas ele deixa paralela, perfeito, tá vendo? Uma perna e outra, Had está mais hard, ou seja, mais cuts, mais cortes. E a parte de cima do Derek ele deixa semi-relaxado, ele não trinca, então não aparece tanto. O mais musculoso do Martin é excepcional. Existem dois tipos de musculoso. Este, estilo Kevin Levrone, que é o que o Had está fazendo, o Derek e o Samson, é aqui, e o Hunter. E depois tem o mais musculoso com o trapézio jogado, que era o que o Coleman mais gostava de fazer. O Martin já está no segundo, os outros todos estão no primeiro. Então, nesta segunda pose, o Martin é excepcional. Mas os cortes da perna do Samson vieram, o volume é gigantesco mesmo e extremamente proporcional. Olha lá agora, olha a segunda pose do Samson, ó, é muito volume, velho. Nós estamos próximos de, na minha opinião, né? Nós estamos próximos de falar que vai entrar uma nova dinastia, porque o Samson ele precisava encaixar a definição. Ele sempre foi um dos maiores, depois que ele atingiu com o Miro Sarcev, meu amigo querido, mostrou 150 kg bem. Quando ele atingiu, nunca mais alguém chegou nele. Nem o Andrew chega nele, porque o Samson é completo. O Andrew falta alguns grupos musculares, entre eles femorais, panturrilha e glúteo. Então, o Samson ele tem costa, ele tem tudo o que faltava nas costas, que faltava pouquinho, colocou, tá tudo proporcional, extremamente estético, tem panturrilha, tem tudo. Então o que faltava para ele? Definição. Só que aí o cara subiu com 138 kg. Aí é foda, aí é difícil. Tudo bem, ele é bem mais alto que o Coleman, e se ele definir como para ficar na pele como o Coleman, ele não vai pesar nem 134, isso é certeza. Por isso que o Coleman continua sendo o maior bodybuilder que já pisou num palco de musculação. Com 1,78 m, 134,5 kg no palco de 2003, que foi a maior condição, melhor condicionamento não, melhor definição dele. Até eu falo, condicionamento, que não existe no enciclopédia. Você procura o pai dos burros, não existe condicionamento ser sinônimo de definição. Definição é definição. Condicionamento. Um atleta de crossfit tem um condicionamento excelente físico. Um atleta de calistenia tem um condicionamento excelente de calistenia. Um atleta de powerlifter é condicionadíssimo no powerlifting. Tem um atleta condicionadíssimo no strongman também, que ele carrega dois torpedos gigantescos, 150 kg cada um, e sai correndo. Ele mistura o anaeróbio com aeróbio, mais ou menos aeróbio, enfim, o coração bate alto e tudo mais. Né? Então o condicionamento dele está excelente. Então não é condicionamento, é definição. É só procurar na enciclopédia. Se a enciclopédia falar o contrário, eu também mudo, tá bom? Vamos lá, aqui, qual que é a ideia? A ideia é aquela que eu falei para vocês, que eu já dei no primeiro lance do vídeo. Não tem como, é impossível de um cara bom pra caramba, excepcional, musculoso pra caramba, seco e a porra toda. É impossível este atleta ganhar deste atleta. É impossível. Este atleta está maior, este atleta está mais definido e este atleta é mais proporcional. São 3 normas contra nenhuma vantagem do William. Eu estou falando que o William é muito bom, mas como ele foi beneficiado, eu tenho que falar, porque eu não sou nenhum louco, e eu olho e a olhos nus eu vejo que o Rafa era muito na frente dele. Eu vou olhar e ver que o William Bonner que é menor de volume do que o Rafa Brandão. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão vendo aqui agora no notebook, ó. Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui? O Akin Williams é o maior, tudo bem, tá tudo certo. O Brandão, o Rafa, chegou e encostou no Akin de volume. Aí, como colocar o William Bonner aqui em 7º lugar? Então, vai o meu desagrado de novo. Brandon Curry não entrou numa fase excepcional, é exatamente isso.
Os braços são excelentes, o triangulamento do tronco é excelente. Faltou o corte das pernas, que é o grande problema dele. Quando ele corta as pernas, o resto está excepcional. Principalmente, de frente ainda tem um quadríceps bom. De costas aí é difícil mesmo, porque ele não tem nem separação entre o glúteo e femoral. Rafa Brandão, completo, o campeão deste confronto com folga. Com folga, por quê? Ele é melhor que o Hunter Labrada, que foi 6º lugar. Pronto e acabou. Olha os cortes da perna do Rafa. Olha a estética desse físico, olha a estética desse físico. Olha esses cortes e olha esses cortes. Olha esses cortes, olha esses cortes. Olha, vamos lá, vamos esperar ele terminar. Só pra gente fazer aí, beleza. Você, em sua sã consciência, você não conhece nada de arbitragem. Olha para este atleta excepcional, musculoso pra caralho, definido, excelente. Olha isto e olha isto. Enfim, o John De La Rosa, na verdade é o seguinte, e se eu for falar do John De La Rosa, falar do Brandon Curry, nós vamos ficar falando sobre as principais tendências que significam um confronto, segundo confronto, em que este atleta deveria não fazer repescagem e deveria estar no primeiro confronto. Sim, o juiz do Mr. Olympia, os árbitros do Mr. Olympia erraram com força. Não foi erro pequeno não, foi erro grande, porque além de eles terem tirado o Rafa do primeiro confronto, que ele era melhor que o Hunter Labrada, ainda colocaram um cara na frente dele no segundo confronto, que é o cara mais estreito de todo o cenário, é o cara com nível de volume de femoral menor, etc. É um excelente atleta, mas então o Rafa de sexto colocado, que eu daria para ele com toda certeza, o 6º lugar, de 6º passou para 8º lugar. Então não foi um erro só não, foi 2, tá bom? Eu tenho direito, porque se eu fosse árbitro eu poderia estar cometendo um outro erro qualquer. É isso que eu quero dizer. O árbitro do Mr. Olympia é as picas da galáxia. Bom, então, me explica para mim, se vocês acham que isto aqui pode perder para isto aqui e etc, etc, etc. Se você acha isso, tá tudo certo. Não vou nem discutir, que aí já é outra coisa, é um outro probleminha lá dentro. Posicionamento aqui, não tem como nesse posicionamento, como a câmera está meio para a direita, não tem como, tipo, o Akin Williams está excelente, mas ele também não posa muito bem, porque ele aperta o femoral, né? Ele puxa o femoral para trás, então encurta. Olha a linha do Rafa, olha a linha, olha a linha, olha a linha, olha a linha, não tem como, mesmo em definição muscular. Então o Rafa daqui, ele é totalmente fora do contexto. O Brandon também tem a tendência a encurtar o femoral dele na pose de peitoral lateral. Então, assim, né? O John De La Rosa não estava na melhor forma da vida, mas estava na melhor forma da vida de volume. Muito volumoso, muito volumoso. Agora acho que vai vir o grande karma, que na minha opinião melhorou, que é o grande karma do Rafa Brandão, que aí sim eu concordaria se o Terk tivesse falado que o Rafa Brandão precisa melhorar os femorais e glúteo. Por quê? Porque ele é todo definido em tudo, os ombros são colossais, por isso que mais uma vez eu não posso concordar com o Derek. De duplo bíceps e costas, aqui está excelente. E na verdade deve ser um dos melhores, né? De La Rosa ficou bem para trás, Brandon Curry ficou mais para trás ainda, William Bona que fibrou muito o glúteo, mas vocês percebam que o tronco, a perna é muito longilínea, o tronco é bem curto. E o Akin Williams, infelizmente, é o formato muscular mesmo, é as inserções musculares das costas que não respeitam. Então de novo o Rafa Brandão foi disparado melhor. Ele melhorou o quê? Adutores. Eu falei para ele 1 milhão de vezes, eu falei algumas vezes para eles, e tal, falei inclusive pro Jorlan, comentei com eles e vi eles dando pega no adutor. Não foi por minha causa, nada disso. Eles colocaram bastante treino de adutor, agacharam mais abduzidos em alguns movimentos. Olha lá, respondeu, o adutor de costas agora não está mais vazio, mas falta aquela tanto definição quanto o volume do femoral com o glúteo para acompanhar, porque as costas já veio. E os ombros são um dos maiores de todos, é os ombros, que aí eu contrario de novo meu amigo Terk, porque eu não concordo em hipótese alguma que o Rafa tem que aparecer mais largo e mais volumoso de peito e ombro. Então aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, como um árbitro do Olympia pode errar. Vamos lá, pega aqui a cintura escapular, pega essa cintura, o Brandon Curry maior, o William Bona menor de todos, o Akin Williams bem volumoso, a largura do Rafa é a maior largura de todos eles. Cintura escapular. Se você pega daqui, aqui, sem contar músculo, a largura da cintura escapular é a mais larga de todos eles, disparado, aliás.
O Rafa Brandão é o mais largo, ele é mais largo que o Akin Williams de cintura escapular. Então, mais uma vez, não concordo com o comentário. O Rafa não precisa de ombros e peitorais. Muito pelo contrário, são os dois músculos melhores dele. Ele precisa de femoral. Aqui dá para ver nitidamente. Peito gigantesco, aliás, um dos maiores peitos é dele. O ombro excepcional, definido e bem proporcional em posterior e lateral. Então você olha a proporção de peito e ombro. O ombro e peito não precisa melhorar em hipótese alguma, zero possibilidade. E o femoral falta um pouco, tá percebendo? Olha lá, olha o quadríceps, volumoso, femoral ficou um pouco para trás. Ele é muito proporcional, mais proporcional que qualquer um aqui, mais seco que qualquer um aqui e maior que qualquer um aqui, porque o Atkins é maior que ele. Em alguns detalhes pequenos, como os adutores, por exemplo, são pequenos, as costas dele é muito maior do que a do Atkins, muito maior. Sem puxação de saco, tá bom? Vamos lá. Aqui, olha as proporções, excelente posicionamento, os adutores enorme, bem condicionado, pernudo, que é o Shaban, né? Sim. Olha o volume da perna do Brandon Curry, que não tá dos melhores. O Akin, olha lá, fibrou o vasto medial, mas o resto não tem corte muito bom, é incrível isso. E o William Bonner, que ficou brincando de ficar de ladinho, talvez por causa da cintura, não sei exatamente, mas ficou de ladinho, perdeu mais ainda, a impressão que é menorzinho ainda de tronco. O Rafa sobrou nessa pose, sobrou assim. Sobrou não, o Shaban e o Rafa foi o pega. Mais musculoso, alguns começam pela pose apertando o peitoral, outros começam pela segunda. Olha a qualidade muscular do William Bonner, seco. Olha, tem algumas inserçõezinhas aqui tão estranhas. Brandon Curry sempre faz essa pose, é dele basicamente. E o De La Rosa, não, John De La Rosa não deveria fazer essa daí não, porque ele fica encolhido. Olha esse aqui, olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, olha esse aqui. Ele encolhe muito o ombro, né? Precisa fazer um pouco mais largo. Mas enfim, melhor musculoso, disparado o Rafa na primeira pose é o Shaban. E o William Bonner, seco pra caramba, só tá com duas pontinhas aqui nos bíceps, tá vendo aqui, ó? Tá bem nítido, ó, bem nítido mesmo. Enfim, tá estranho, mas tá bem qualidade, bem marcado, bem... Olha agora. Dá uma olhada nesta parada de transição. Não existe transição, mas só para a gente analisar sobre o Rafa precisar de largura. Olha isso e olha isso. Enfim, tem mais ainda? Temos os três. Lógico que vai ter o Brunão. Cara, como é que chama esse lazarão que tá do lado dele? Porque o cara é excepcional. Sinistro, cara. Eu vou te falar mais. Esse cara deveria estar participando do confronto com o Rafa. Não com o Rafa, com o William Bonner, que é companhia limitada. Do segundo confronto, junto com o Brunão. Os dois deveriam estar para cima. O Brunão não encaixou bem, definitivamente. Se preocupou com a perna, saiu, foi bacana, mas ficou encolhidinho o ombro, tá vendo? Não expandiu. Ele não deu a expansão das costas, ou seja, crescer para ficar triangular lá, Siban. Mas o Brunão, aqui o campeão com toda certeza foi o cara da direita, eu não lembro o nome dele, cara, fugiu da cabeça. Tá excelente, realmente, o cara excelente. O Brunão encaixou muito bem, só falta uma perna, e isso ficou bacana. O encaixe do Brunão, o problema é ele esmagar o ombro. Se esmaga o ombro, tira a largura, precisa ficar lá Siban. Mais aberto, colocar a mão até mais para cima, como ele tá fazendo aqui, ó. Entende? Tá vendo que ele tá colocando as costas da mão? Quando coloca as costas da mão, o ombro sobe. Quando você põe só o dedo, o polegar, o ombro não sobe, você esmaga o peitoral, como o Brunão falou. Mas a diferença tá muito grande entre eles dois e o cara aqui do lado. O cara não deveria ter entrado nesse confronto aí. Tá bem aquém, assim, de uma forma geral. Todos estão excelentes. A hora que a câmera ampliou, você já percebe que tem uma diferença muito grande. O cara ganhou do Bruno, melhor, tá mais seco. O Bruno tem o mesmo volume dele, um pouco mais de proporções entre linha abaixo, ou seja, femorais, glúteos, panturrilha e quadríceps. Ele é mais proporcional do que o cara, mas o cara tá bem mais marcado, assim, de uma forma geral. Braços mais marcados e tudo mais. Mas o Brunão, o que melhorou nesse último ano foi incrível. E é um volume, né? Um glúteo volumoso pra cacete. E aí vem o grande ponto dele, que é as costas, que aí o cara tá excelente, como eu falei. O cara tá na pele.
Tá na pele, bem seco, bem bacana. Aqui você percebe o que significa, tá numa pele, mas uma pele que enruga um pouco, não tem tanta plástica e uma pele bonita pra caramba que os cortes saem. Tá vendo, ó? O corte sai aqui, embaça um pouquinho. É estilo Rich Gaspari, que era um cara muito definido, muito vascularizado, mas os cortes não vêm fundos, porque a pele é grossa, é difícil explicar. Olha o Brunão, olha o glúteo inteirinho estriado, femoral bem marcado, costas marcadas, ombro enorme, excelente. Campeão aí, com toda certeza, desse confronto. Naquele de peitoral lateral, o cara ganhou dele. As duas expansões de costas, para mim, vai dar Brunão, com toda certeza. Porque apesar do cara expandir, se percebam que a parte baixa das costas do Brunão é muito melhor. Sem falar que o cara aqui não tá, ele tá bem para baixo em termos de nível, né? Com certeza o Brunão ganhou essa pose também. Então aí deu empate técnico até agora. Vamos ver. De ladinho, tríceps, o cara encaixou um pouco melhor os tríceps. Agora de frente, abdômen e perna, o Brunão tá muito jóia, cara. Ele tá muito feliz ali, cara. Ele falou, pô, tô no Mr. Olympia, velho, foda-se. Ó, vou passar aqui um pouquinho. Ó. Vamos ver se aparece, ó. Olha lá, curtindo, velho. Ó o Brunão. Ó que bacana. Puta físico bonito. Perna, uma senhora de uma panturrilha, uma perna marcada, abdômen marcado, cinturado, bem bacana. O cara é bem volumoso. O cara é lateralizado, as vasco lateral bem proeminente mesmo. O abdômen o Brunão ganhou com toda certeza. Cintura mais fina. Pose foi do Bruno. E ó o Brunão, tá feliz da vida. Colocou os duas, agora fez a primeira, que a primeira ele também tá bem melhor que o cara, apesar do cara ter um volume de perna muito bom, porque é lateralizado, vaso lateral. Vamos ver a segunda pose. Cara, bem parelho. Vamos de novo. Bem parelho. O cara é muito bom, cara. O cara é muito bom. Os dois aqui, melhor Brunão. E não mais musculoso lá, o Brunão abaixou um pouco demais. Se ele ficasse um pouco mais em pé, ia ficar nesse volume aqui. E uma para cada lado, então aí é só pela pele mesmo. Põe o cara campeão, o cara na frente. Por um ponto a mais ele ganhou. Então com esse nós comentamos sobre, primeiro de tudo, Underlabs. Você comprando qualquer produto da Underlabs, você faz, vou colocar para vocês a imagem do salão. Eu acho que vocês não sabem disso, eu pedi a orientação deles para passar. Nós tivemos um incêndio muito gigantesco, destruiu tudo, muita coisa perdida, e a Underlabs está galgando de novo para tentar subir, né? Levantarmos de novo a nossa cabeça e continuarmos produzindo conteúdo para vocês, conteúdo de suplemento, conteúdo de vídeos, conteúdo de informação e tudo mais. Então, qualquer produto que você compre da Underlabs, põe lá um hashtag Somos Todos Underlabs e entre no site e compre. Timetilex, aquele aqui ele tem 4 efeitos, que é o termogênese, transportador também para mitocôndria das células de gordura, um suprador de apetite e diurético, além de ele ter toda a função de ser um termogênico forte. Também temos o Warzone, que é o pré-treino de dois raios de ação, que ele tem um estimulante do sistema nervoso central como cafeína e tudo mais, mas tem também a arginina, beta-alanina e os produtores de óxido nítrico para melhorar o fluxo com a exclusiva fórmula Pump Matrix. O Warzone pré-treino, primeiro que você tem que ir para a academia treinar com o seu coração, com a sua vontade de mudar e a sua disciplina. De todo dia eu tenho que fazer. Depois você pensa no pré-treino e no caso o Warzone, que você vai gostar. No site da Underlabs, você comprando qualquer um dos produtos, você ajuda nós nessa nova caminhada aí que é para reerguer as portas da Underlabs com qualquer compra, não importa. Vai comprar um whey, compra uma creatina da Under, faz essa junção com nós. E não se esqueçam, vou colocar aqui o link abaixo, Oficial Pharma, a minha farmácia de manipulação há mais de 12 anos, que lá você faz as suas fórmulas, nutrólogo, nutricionista, às vezes você faz sua fórmula, já tem fórmulas prontas, você compra um licopene, você compra uma melatonina, você compra um Sossegarte para melhorar a sua ansiedade, a capacidade de você entrar mais rápido no movimento dos olhos. Oficial Pharma, tem o link aqui embaixo para vocês. Fechado? Até o próximo vídeo.